Gestação, um direito ou uma obrigação? Por que o aborto é criminalizado? E nem no caso de violência sexual numa menina de 10 anos tem o direito a interromper a gravidez? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. O caso que está ocupando bastante espaço nos meios de comunicação, na TV, na imprensa, na internet, nas redes sociais. É um caso de uma menina de 10 anos de idade que foi vítima de violência sexual por parte de um tio, segundo consta no inquérito que está em andamento, e ela queria, né, fazer a interrupção da gravidez. Esse é um dos casos previstos no Código Penal, né, que há a previsão expressa no Código Penal da possibilidade do aborto quando a mulher é vítima de violência sexual. E nós assistimos um circo de horrores quando já havia um movimento, inclusive com uma lamentável fala da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Damares Alves, a respeito da menina fazer ou não o aborto, como se devesse fazer todo o possível para impedir isso, ou seja, desconhecendo completamente a realidade absurda de violência que essa menina viveu. E quando a justiça deu a essa menina o direito de fazer a interrupção, essa menina de 10 anos, né, que sofreu, já tem elementos que inclusive estão no inquérito, em andamento. Quando essa menina de 10 anos conseguiu na justiça o direito a realizar a interrupção da gravidez, em frente ao hospital de Recife, onde ela ia fazer essa cirurgia, se montou um circo de horrores por parte de pessoas que se afirmavam católicas, né, e que estavam lá para defender o direito à vida, né, da criança que essa outra criança estaria para gerar. É de fato impressionante o nível, que nível chega o fanatismo religioso e o desrespeito a um conjunto de direitos. Inicialmente, antes mesmo dessa cena no hospital de Recife, nós vimos declarações de pretensas lideranças cristãs, católicas e evangélicas, de que, apesar da violência sexual, era importante preservar a vida que estava dentro daquela menina. Ou seja, aquela menina de 10 anos é, na visão dessas pessoas que pensam e falam isso, apenas alguém que carrega uma outra vida, né? Ou seja, a mulher é uma portadora de fetos, é uma portadora de bebês. E nesse caso era uma criança com direito garantido pelo próprio Código Penal, além do Estatuto da Criança e Adolescente. É evidente que aí se somaram outros aspectos, como aquela criminosa que vem ameaçando pessoas por redes sociais, faz parte de uma organização criminosa, segundo consta no inquérito que já está em andamento. O nome tem um nome de Sarah Winter, né? Embora o sobrenome seja outro, e que se deu informação sobre a menina em redes sociais, e inclusive dizendo qual seria o hospital onde ela ia fazer, e o que gerou toda aquela comoção e aquele circo de horrores fascista na porta do hospital. É preciso fazer uma reflexão séria sobre isso. Uma menina, uma criança de 10 anos, vítima de violência sexual, considerada por alguns, mesmo que a lei lhe dê o direito, considerada obrigada a ter aquela criança, que é fruto de um estupro. Então é preciso que as pessoas que têm ressalvas quanto à legalização do direito ao aborto, a descriminalização e o direito do aborto ser feito com assistência na rede pública de saúde, reavaliem seriamente seus pontos de vista. Porque, de certa maneira, é colocado à mulher que a gestação para ela não é um direito, o que seria bastante razoável. A mulher ela tem potencialmente a condição
da gestação, coisa que o homem em condições biológicas naturais não tem, e a mulher é obrigada, esse direito que ela tem se torna obrigação. Se ela por um acaso ocorre a fecundação e ela passa a ter potencialmente esse feto, ela é obrigada a carregar isso, fazer essa gestação e ponto final. O direito da mulher é absolutamente desconsiderado nesse caso. A autonomia da mulher sobre seu próprio corpo é absolutamente desconsiderada. E isso chega ao ponto de uma menina de 10 anos que sofreu violência sexual por parte de um tio, segundo consta no inquérito, talvez haja mais coisas ainda sobre isso, a notícia na imprensa que talvez não fosse só o tio, mas outros familiares também. Ela vai ser obrigada a enfrentar uma gestação depois de uma monstruosidade desse tipo. Então é importante, felizmente, pelo menos a menina conseguiu fazer a cirurgia, foi efetivado esse direito que a justiça lhe garantiu, mas os traumas serão enormes, e agora maiores ainda, em função de toda essa visibilidade que foi dada na imprensa, graças à atuação criminosa dessas pessoas que se dizem seguidoras de Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que obriga uma criança de 10 anos, vítima de um estupro, a carregar no seu ventre o fruto daquela violência sexual, uma violência que marca muitas vezes essas crianças e depois mulheres para a vida toda. Mais uma vez é necessário se chamar atenção para esses fanatismos religiosos que desrespeitam direitos e para uma questão fundamental a ser considerada. Uma pessoa que seja fiel, crente a uma determinada convicção religiosa, ela tem direito de, por exemplo, dizer, bom, eu, apesar de ter sofrido a violência sexual, que o Código Penal me dá o direito de fazer o aborto, por convicções religiosas não farei. Ela e somente ela. Então esse é um dos problemas quando se misturam as estações e quando preceitos religiosos pretendem se tornar princípios de política pública. Preceitos religiosos não podem se tornar princípios de política pública porque a laicidade do Estado é um princípio fundamental numa república. O Brasil, na época da monarquia, tinha o catolicismo como religião oficial. Isso impedia, por exemplo, pessoas que não fossem católicas, no caso, principalmente protestantes, porque as pessoas praticantes de religiões de matriz africana à época, em boa parte eram as pessoas negras escravizadas, que aí, como escravizadas, direito nenhum tinham na cena política, mas pessoas, por exemplo, protestantes que fossem pessoas livres, eram proibidas em função de religião. As pessoas não entendem que a laicidade do Estado é um avanço no direito à própria liberdade religiosa, e por isso é fundamental ser defendida. Mas quando não se respeita a laicidade do Estado e quando o fanatismo religioso é a mola propulsora da cena política, nós vimos o que aconteceu lá em Recife. Então é importante que nós fiquemos com essas reflexões, primeiro para retomar essa ideia, por que para a mulher, né, uma questão que deveria ser um direito se torna uma obrigação, que é o caso da gestação e da gravidez. Segundo, porque mesmo nas hipóteses em que o aborto não é criminalizado no Código Penal, porque mesmo nessas situações a realização da interrupção da gravidez numa menina vítima de violência sexual se torna uma guerra. Se nós não repensarmos esse tipo de valores, nós estaremos reforçando uma sociedade onde as mulheres são subcidadãs e não são cidadãs de plenos direitos. É necessário mais do que nunca nós retomarmos esse debate, porque há uma onda, não só no Brasil, mas no mundo, uma onda conservadora religiosa que pretende, em nome de princípios religiosos, vários deles, aliás, questionáveis diante das próprias escrituras que eles mencionam, pretendem retroceder nos direitos das mulheres. E isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Muito obrigado.